O amor é um compromisso tão nobre. E eu quero dizer para vocês que é a partir desse momento que de fato nós passamos a conhecer o amor. Eu sempre digo que o que nos leva ao altar é a paixão. O que nos mantém nele é o amor. O amor é fundamental para que ele possa realmente perpetuar, como tradicionalmente dizemos, até que a morte nos separe. E eu tenho descoberto, e eu descobri naturalmente que amar não é nada fácil. Porque vocês vão perceber que o amor não tem a ver com um buquê de rosas, que o amor não tem a ver com um friozinho na barriga, que o amor não tem a ver com aquela surpresa, com aquela viagem. O amor é uma entrega. O amor é um resgate. O amor é realmente ceder e trazer o outro, a parte mais frágil, para perto. Portanto, o amor é o elo perfeito. Porque geralmente o desgaste está na permissão ou na falta de um elo na conexão. Quando uma relação perde essa conexão, o elo que mantém é o amor. E o amor começa a reconectar novamente, e a fase mais difícil passa e tudo prossegue, vivendo o melhor. E eu sempre digo que traz alguém no altar nunca vai ser menor do que qualquer desafio na jornada do casamento. Compartilhem o que vocês têm de melhor com as pessoas. Isso é amar o próximo. E talvez vocês se perguntem o que isso tem a ver com o casamento. Um casamento ele dá certo se é um casamento com propósito. Porque vocês sabem, no dia a dia nós não ficamos o dia inteiro cortejando o cônjuge. Nós vamos para o trabalho, nós nos deparamos com desafios, nós temos as reuniões, nós temos tarefas, nós temos metas, nós temos agendas externas, nós temos pessoas, nós temos família, e o próximo muitas vezes vai nos exigir parar um pouquinho e dar uma atenção. Só que tem um detalhe: o próximo em um momento pode ser vocês dois. Pode ser que tenha um dia, Lucas, que ela esteja precisando de um suporte. E você vai ter que desmarcar todas as reuniões para estar com ela, cuidar dela. E talvez um rolezinho com o Ei, com ela, conversando um pouco, vai resolver. E a mesma coisa vai ser com o Lucas. Talvez você vai ter que tirar a academia do dia, os compromissos, a agenda, a reunião com a amiga para colocar a conversa em dia, porque você vai precisar falar: eu preciso dar atenção para o meu marido hoje, ele é o meu próximo hoje. Parece tão óbvio, gente, não parece? Mas quantas vezes nós viramos a face diante da necessidade do nosso cônjuge, do nosso noivo, da nossa namorada, daquela pessoa que está próxima naquele momento, porque a nossa agenda é muito corrida e eu não posso parar. Mas no casamento nós precisamos fazer paradas de manutenção, paradas de atenção. Realcem o melhor um do outro. Isso é amar a você mesmo em aliança. E aí o verdadeiro papel no casamento nós entendemos que é realçar o melhor um do outro. Quando nós entramos num casamento, nós não entramos para ser beneficiado. Nós entramos para amar, servir, corresponder. Claro, vai acontecer, os dois cumprindo o papel, vai dar tudo certo. Os dois vão ser amados e servidos. Não é sobre um ser melhor do que o outro, mas é um despertando o melhor do outro. E o casamento é sobre isso. Não é sobre muita atividade, mas é sobre a boa parte. A boa parte é vocês. Escolham estar sempre juntinhos assim, se amando, se curtindo e vivendo o melhor que, com certeza, Deus tem para vocês nessa terra. Vocês estão no maior evento da face da terra. E eu digo sempre que esse é o maior evento porque não existe nada mais sonhado, não é, Laura? Não existe nada mais buscado, planejado do que um casamento. Nem o Rock in Rio, nem Tomorrowland. Nada é mais aguardado do que este momento. Parabéns por chegarem aqui. Parabéns por estarem nesse altar, Lucas e Laura. O amor é um compromisso tão nobre. E eu quero dizer para vocês que é a partir desse momento que de fato nós passamos a conhecer o amor. Eu sempre digo que o que nos leva ao altar é a paixão. O que nos mantém nele é o amor. E dentro dessa temática, um texto que me veio ao coração para falar com vocês é de Colossenses 13:14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito.
E eu posso dizer que a cada ano que passa, no meu próprio casamento, eu tenho descoberto a verdadeira essência do amor. Eu estou há 12 anos casados. Imagino que alguns aqui tenham até mais, outros menos. Quem aqui já rompeu a barreira dos 20 anos? Alguns. 30? Tem alguém? Tem alguém. Não é fácil, não é verdade? Não. Mas o amor é fundamental para que ele possa realmente perpetuar. Como tradicionalmente dizemos, até que a morte nos separe. E eu tenho descoberto, e eu descobri naturalmente que amar não é nada fácil. Porque vocês vão perceber que o amor não tem a ver com um buquê de rosas, que o amor não tem a ver com um friozinho na barriga, que o amor não tem a ver com aquela surpresa, com aquela viagem. O amor é uma entrega. O amor é um resgate. O amor é realmente ceder e trazer o outro, a parte mais frágil, para perto. Portanto, o amor é o elo perfeito. Porque geralmente o desgaste está na permissão ou na falta de um elo na conexão. Quando uma relação perde essa conexão, o elo que mantém é o amor. E o amor começa a reconectar novamente, e a fase mais difícil passa e tudo prossegue, vivendo o melhor. E eu sempre digo que traz alguém no altar nunca vai ser menor do que qualquer desafio na jornada do casamento. Lembra do que trouxe vocês até aqui. E eu posso dizer que Jesus ele fez o mesmo como homem. A palavra diz que Jesus amou. E Deus tanto amou as pessoas que deu o seu Filho. No fim das contas, sabe o que Deus fez? Ele nos resgatou porque nós éramos a parte frágil da relação. Como parte frágil dessa relação com Deus, Ele entendeu que precisava nos puxar. E aí nós vamos lá para 1 Coríntios 13 e lemos que o amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí eu pergunto, amar é fácil, gente, nessa conta aqui? Porque o amor está atrelado a uma condição, vocês concordam? Diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E quando nós olhamos para esse cenário, na prática, a palavra é linda, mas e na prática? Quando nós estamos falando de desafios da espera, de algum sofrimento, de algum momento difícil, é o amor que mantém o elo perfeito. Do sorriso de cada manhã, do sorriso de cada chegada, ainda que com um dia difícil, ainda que com 24 reuniões, num dia de 24 horas, é possível. Então, eu quero trazer aqui 3 princípios muito breves para que vocês desfrutem desse elo perfeito do casamento. Eu dividi em 3 tipos de amor. O primeiro é: busquem e valorizem os princípios da palavra de Deus. Isso é amar a Deus. Em Mateus 22:37 diz: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. É um amor que excede o que nós ouvimos na sociedade. É um amor que está além de uma formação de opinião. É um amor direto, íntimo e pessoal. E esse amor a Deus é fundamental. Porque no fim das contas, todo mundo vai buscar se apegar a algo transcendente. Todo ser humano, e a própria Bíblia diz isso, tem em seu DNA o anseio pela eternidade. E aí cada ser humano tenta lidar com isso, e nós chamamos de espiritualidade ou religiosidade, mas no fim das contas, todo ser humano ele tem um anseio dentro de si do que está além dessa vida terrena. E vocês escolheram se conectar com Deus. E vocês escolheram caminhar nos princípios de Deus. Isso é admirável. Então, amar a Deus é muitas vezes não caminhar sempre do jeito que a gente acha que é bom ou que é melhor. Se nós fizéssemos tudo que é bom ao nosso gosto, acho que estaríamos meio complicados nos dias atuais. Como adultos, a gente sabe que não dá para fazer tudo que a gente quer. Mas podemos ver o elo perfeito do amor ao nos conectarmos com Deus. Porque nele há perdão,
nele há restauração, nele há aconchego, nele há o sorriso pela manhã diante de uma noite com choro e lágrima. Em Deus há esperança. E como nós precisamos de esperança nos dias atuais. O segundo princípio é: compartilhem o que vocês têm de melhor com as pessoas. Isso é amar o próximo. E talvez vocês se perguntem o que isso tem a ver com o casamento. Um casamento, ele dá certo se é um casamento com propósito. Porque vocês sabem, no dia a dia, nós não ficamos o dia inteiro cortejando o cônjuge. Nós vamos para o trabalho, nós nos deparamos com desafios, nós temos as reuniões, nós temos tarefas, nós temos metas, nós temos agendas externas, nós temos pessoas, nós temos família. Mas amar ao próximo é um desafio e todos os dias Deus coloca um próximo e que nem sempre ajudar tem a ver com recursos. Muitas vezes é um olhar, muitas vezes é um minuto de atenção, muitas vezes é uma palavra de conforto, é um abraço. Às vezes é a amiga que chegou, amiga, preciso da sua ajuda. Ela é o próximo naquele momento. Às vezes é um amigo querido que, cara, eu estou precisando conversar. Não é assim, gente? Então, quando nós começamos a abrir o nosso coração para o próximo, o dia começa a ter mais propósito. E não tem a ver só com relatórios, com dashboards, com insights, com analytics, que eu sei que você é do Growth. Performance, não, tem outras coisas acontecendo. E o próximo, muitas vezes, vai nos exigir parar um pouquinho e dar uma atenção. Só que tem um detalhe. O próximo, em um momento, pode ser vocês dois. Pode ser que tenha um dia, Lucas, que ela esteja precisando de um suporte. E você vai ter que desmarcar todas as reuniões para estar com ela, cuidar dela. E talvez um rolezinho com o Ei, com ela, conversando um pouco, vai resolver. E a mesma coisa vai ser com o Lucas. Talvez você vai ter que tirar a academia do dia, os compromissos, a agenda, a reunião com a amiga para colocar a conversa em dia, porque você vai precisar falar, eu preciso dar atenção para o meu marido hoje, ele é o meu próximo hoje. Parece tão óbvio, gente, não parece? Mas quantas vezes nós viramos a face diante da necessidade do nosso cônjuge, do nosso noivo, da nossa namorada, daquela pessoa que está próxima naquele momento, porque a nossa agenda é muito corrida e eu não posso parar. Mas no casamento nós precisamos fazer paradas de manutenção, paradas de atenção. E é sobre isso. Andem em abundância. O transbordar na vida de vocês vai abençoar a vida de outras pessoas. E o último princípio, e esse eu tenho cuidado de trazer em quase todos os casamentos. Esse é o único que, se vocês me verem falando, eu vou sempre falar porque é algo que eu acredito muito. E esse terceiro princípio é: realcem o melhor um do outro. Isso é amar a você mesmo em aliança. O altar transforma dois em um. Se você é cristão, acredita em alguma outra coisa, tudo bem. Mas lá no início da Bíblia fala que de um homem, Deus criou uma mulher. Logo de um, transformou-se em dois. O que acontece no altar? De dois, vocês voltam a ser um. Uma só carne, um só coração, um só pensamento, um só propósito, um só objetivo. E é por isso que precisa realçar o melhor um do outro. É por isso que precisa despertar o melhor um do outro. E eu falo isso, sabe por quê, gente? Porque é tão comum às vezes a gente chorar as pitangas do nosso cônjuge, do nosso noivo, do nosso namorado para alguém. Meu marido não correspondeu, meu noivo não correspondeu, minha namorada não correspondeu. Ele não foi legal hoje, ele é insensível, ele não prestou atenção, ele não lembrou da data, ela não preparou o jantarzinho de hoje, ela não lembrou que tinha que fazer isso, ela esqueceu. E aí a gente vai compartilhando sempre a pior versão do outro. E quando nós percebemos, 80% do tempo é para trazer a pior versão. E eu convido todos vocês aqui a refletir um pouco sobre isso hoje, porque não é só para o Lucas e para a Laura. Eu tenho certeza, porque do jeito que a Laura aponta para o Lucas, ele é alguém que realça ela todos os dias, com sorrisos e sorrisos. Mas o tempo passa e pode ser que a gente perca um pouco a respeito disso. E aí eu trago um princípio para fechar,
que é o texto de Mateus 5,13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não serviria para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Gente, alguém imaginou por que Jesus quis nos chamar de sal da terra? Sal da terra, luz do mundo, até parece que fica um pouco mais... Bom, você reflete uma beleza, você inspira, você é luz na vida das pessoas. Mas e o danado sal? Sal da terra. Bom, como eu já falo há algum tempo sobre isso, já tenho muito claro o conceito. Aliás, se a gente for pensar no sal, ninguém sai para um rodízio de sal, né? Lucas, amor, vamos para um rodízio de sal hoje? Malaia, grosso, refinado. Vamos para o rodízio de sal? Não, ninguém vai fazer isso. Mas por que o sal é tão importante? Porque o sal tem dois papéis fundamentais e vocês vão entender. Primeiro que o sal preserva. A geladeira da sociedade primitiva, antiga, era o sal. Então a preservação. Jesus falou sobre preservarmos. E o segundo, e é onde eu foco muito, ele realça o melhor de onde ele é acionado. Ninguém lembra disso. Experimenta ir num rodízio num domingo, na melhor churrascaria que você pode imaginar do Brasil. Pode ir lá no nosso amigo que despeja o salzinho. Se não tiver aquele sal, aquela carne não vai fazer sentido. O que Jesus estava nos ensinando é: seja a pitada de sal do outro. Realce o melhor do outro. Lucas, seja a pitadinha de sal da Laura todos os dias, realçando o melhor dela. Laura, seja a pitadinha de sal do Lucas todos os dias, realçando o melhor dele. É sobre isso. E aí, o verdadeiro papel no casamento, nós entendemos que é realçar o melhor um do outro. Quando nós entramos num casamento, nós não entramos para ser beneficiado. Nós entramos para amar, servir, corresponder. Claro, vai acontecer, os dois cumprindo o papel, vai dar tudo certo. Os dois vão ser amados e servidos. Não é sobre um ser melhor do que o outro, mas é um despertando o melhor do outro. E aí, por isso Jesus diz: ame o seu próximo como a si mesmo. E aí eu concluo com um texto que o Lucas compartilhou. E eu achei muito especial. Lucas 10, 38 e 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajuda, pede para ela me ajudar. Respondeu Jesus: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Parabéns por ter esse princípio no seu coração, Lucas, por compartilhar esse texto. Entre as atividades e a loucura do dia a dia, e nós como homens, provedores, vamos sempre ter essa garra. É importante ter esse pulso forte. Mas aos pés de Jesus, quando você estiver, Ele jamais tirará essa porção de você. Ele jamais vai exigir de você um ativismo. Naquele seu momento no quarto, de oração, lendo a palavra, indo numa celebração com a Laura, essa parte jamais será tirada, porque Ele escolhe também ficar com vocês. E o casamento é sobre isso. Não é sobre muita atividade, mas é sobre a boa parte. A boa parte é vocês. Escolham estar sempre juntinhos assim, se amando, se curtindo e vivendo o melhor que com certeza Deus tem para vocês nessa terra. As alianças, elas representam tanto, porque aqui esse objeto passa a emitir um sinal na vida de vocês. Não importa mais onde vocês estejam. Quando vocês olharem para a mão esquerda, lá estará o sinal da aliança. A aliança, ela tem um poder muito maior
do que o efeito civil, que já aconteceu. O efeito civil é um termo jurídico. E quem é do direito sabe que todo contrato ele é passivo de extrato. Agora, uma aliança é um compromisso para a vida. A gente sabe que acidentes acontecem justamente porque acidentes não são planejados, sonhados. E nós não contamos com um acidente, não é verdade? Mas a aliança é pensada para sempre. Vocês vão ter muitas fotos desse casamento. Eu quero que vocês cheguem lá com o auge dos 80 e tantos. Você já vai estar um pouquinho diferente, Lucas. Você também, Laura. O tempo não perdoa. Mas uma coisa deve estar no mesmo lugar: a aliança.